você deseja empreender, não tenha medo. Coloque a sua cara, né, na frente, vista a camisa da sua empresa, seja ela de pequeno porte, médio porte, grande porte, mas vista a camisa e não tenha medo dos desafios. E aí, galerinha? Oi, povo! Estamos no ar com mais um episódio. No nosso episódio número 2. Isso! Chegando aqui mais uma vez, nós esperamos do fundo do nosso coração que estejamos agradando o coração de vocês com tanta história maravilhosa que teremos também daqui para frente ainda muito mais. Nós estamos no Pode Empreender Mais, um podcast pensado exatamente no empreendedorismo, muito de forma particular no nosso empreendedorismo local. Exatamente. Aqui nós, no Codó do Maranhão, porque a gente está no mundo, né? A gente tá no mundo inteiro. O povo precisa saber onde que a gente tá. E aí, olha só o meu sotaque, que a gente tá bem mineiro. Gente, você que nos escuta, aproveite e se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, porque aqui você vai ter uma aula. Cada entrevista, cada episódio são aulas incríveis, surreal. São histórias surreal que a gente se conecta, porque, afinal, pessoas se conectam com pessoas. E nós estamos aqui graças aos patrocinadores que acreditam em nós. É exatamente. Quem são, os Mônica? patrocinadores oficiais que estão desde o início e sempre permanecerão. Quem? Lorenzo Ótica. E Impacto Calçados. Da cabeça aos pés. Exatamente, a gente se completa. Então, você que nos ouve, também nós temos aqui a participação da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Codó, porque é a instituição mãe que nos dá respaldo para falarmos do segmento E engraçado, empreendedorismo. Edgleia, que quando tu falou da nossa convidada especial de hoje, eu já fiquei, não acredito. A nossa Já convidada estava, não era? especial de hoje já estava assim na nossa relação. E detalhe, hoje eu vou ter toda aquela liberdade de falar exatamente quem é ela, porque ela não é só uma grande empreendedora, mas ela é a pessoa responsável por cuidar de toda a assessoria contábil das 2 empresas mais tops da cidade que apoiam e que patrocinam o Pode Empreender Mais. Quem são essas empresas? Impacto Calçados. E Lorenzo Óticas. Estamos aqui juntinhas hoje e dividir com vocês essa visita maravilhosa dessa pessoa que é uma super mulher, uma pessoa que está verdadeiramente empenhada em resolver problema. Amém, Senhor, porque ela existe na nossa vida. Ela é Jaqueline Rocha Souza, 47 anos, casada, mãe de 2 filhos, formada em ciências contábeis e está no mercado apenas há quase 3 décadas. 27 anos. 3 décadas. Minha gente, 27 anos não são 27 dias. Então, nós História. estamos falando com alguém que tem uma história e ela vai dividir essa história conosco. Jaque, seja muito bem-vinda. Você é muito especial aqui no nosso Pode Empreender Mais. Olá, muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês. Eu estou me sentindo honrada de estar aqui com vocês, 2 pessoas top na cidade, 2 empreendedoras que eu admiro, acompanho e sei que vocês realmente sabem o que quer, sabem aonde querem chegar. E eu esqueci de dizer que é minha parceira de corrida, além de ser uma incrível contadora, ela ainda é uma atleta topíssima, que foi ela que me puxou pra correr. Eu achava que seria incapaz. Ela, bora, tu consegue, eu também corro devagarzinho. Penso que não, ela já tá no mundo hoje corrige. Aí quando eu olho pra ela, ela passou do 17. E como a gente falou no nosso episódio 00, este equilíbrio é necessário. Não sim. é? Saúde física, mental e espiritual, né? Verdade. Então, Jaque, você aqui conosco hoje no nosso episódio 02, nós queremos ouvi-la. A gente fala muito, mas a gente só fala muito no início. A gente vai soltar a palavra para você. Conte-nos um pouco da sua história, da sua trajetória, da Quem sua é carreira. Jaqueline Rocha Souza? Quem é você?
Bom, gente, como eu falei, muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu sou Jaqueline, sou contadora, trabalho há 27 anos com contabilidade. E como eu iniciei? Nós contadores vendemos serviços contábeis, né? Nós vendemos a prestação de serviço. E eu sempre digo que eu iniciei como empreendedora bem cedo, bem novinha. Somos de uma família de 4 irmãos e vivíamos uma situação financeira relativamente boa. Mas aconteceu um certo episódio na nossa família e nós começamos a passar por muita dificuldade. Então, eu ainda adolescente, comecei a vender pizza, vender sacolé, essas coisinhas básicas, eu preparava e colocava algumas pessoas para vender para mim, né? Pegada. Tá. Então, daí começou o espírito de empreendedora. Sim, total. Né? E o que acontece? Em 1994, eu tive meu primeiro emprego regido pela CLT. Trabalhei em uma loja de departamento. Em Codó? Em Codó, aqui Sim. em Codó. E em 95, eu fui trabalhar em um escritório de contabilidade. Para falar a verdade, sem vontade. Mas nós temos uma coisa chamada mãe. Mãe nos ajuda, mãe dá conselhos, né? Mãe nos empurra. E a minha mãe disse para mim, minha filha, vai trabalhar nesse escritório. Eu queria ser advogada, era meu sonho fazer direito. E eu tenho um tio que é juiz. E ele me levou, antes de tudo isso, eu fui para Fortaleza, estudar em Fortaleza, porque eu queria fazer direito e aqui não tinha faculdade, aqui em Codó. E por conta dessa, eu sempre estava aqui. Todas as férias, de 6 em 6 meses eu estava aqui. E uma das vezes eu cheguei e encontrei a minha família numa situação muito difícil, então eu resolvi trabalhar. Mas eu não queria trabalhar aqui em Codó, eu queria trabalhar em Teresina. Por quê? Porque lá eu podia trabalhar, estudar e ao mesmo tempo ficar próximo da minha família, né? De Teresina para Codó era muito próximo. Mas o emprego lá não deu certo. Eu fiz o teste nessa empresa, que é uma grande empresa que existe em todo o Nordeste, e passei. E fiquei aguardando o chamado, eles não me chamaram. E um dia eu estava aqui, andando em Codó, passeando, e encontrei a pessoa que realizou o teste comigo. E eu cobrei. Eu digo, você lembra de mim? E ele, sim, lembro sim. Aí falei da minha história, que eu tinha feito o teste. Ele disse, você topa fazer um teste aqui em Codó? Eu disse, topo. Eu precisava do emprego, mas eu queria realmente ir lá em Teresina, mas a necessidade falou mais alto. Eu topo. Eu fiz o teste, passei e ele disse, você está contratada. Aí eu, nossa, não imaginei que fosse tão rápido, né? Então, trabalhei nessa loja e fiquei 1 ano. 1 ano depois, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, como eu falei. Não estava com nenhum pingo de vontade, porque eu ainda sonhava em fazer direito, retornar para a capital e fazer direito. E minha mãe disse, minha filha, você vai aprender uma profissão. Tá, então eu fui trabalhar nesse escritório. Gente, mas 2 dias depois eu já estava completamente apaixonada pela profissão. 1 semana depois eu já sabia que era aquilo que eu queria para mim. Naquela época nós não tínhamos nenhum sistema contábil. Nosso instrumento de trabalho era a máquina de datilografia. E a caneta, sim. né? Caneta e papel, todos os livros, tudo era escrito tudo era manualmente. manual. Tudo. E quando você chega em um trabalho, aquelas pessoas que já têm mais tempo, ele vai colocando os serviços mais ruins, que dá mais trabalho para os novatos. E assim foi eu recebi aquelas pilhas. Nós tínhamos clientes que tinham muitas notas fiscais. Enquanto um amigo passava para mim porque não gostava daquele trabalho, eu amava lançar aquelas notas. Sim. Né? Lançar as notas de entrada, de saída. E cada dia me apaixonando. Então, eu sempre falo que eu não fui buscar a contabilidade me buscou. Né? E foi assim um casamento muito bem feito, porque hoje eu não me vejo mais trabalhando com outra coisa, se né? não for a contabilidade. Eu amo a contabilidade, eu amo atender as pessoas, eu amo resolver os problemas da pessoa, eu amo registrar uma empresa, eu amo ver uma empresa nascer e crescer. É lindo quando você registra uma empresa ali
a pessoa chega, não sabe exatamente ainda o que quer, como vai ser, cheia de medo. E aí você vai explicar para a pessoa como acontece, para o empresário, como acontece, como é cada passo, desde o registro da empresa, as licenças para a empresa funcionar, o registro de funcionário, os lançamentos. Então, tudo isso é muito lindo. E muito lindo você ver uma pessoa, um empresário, um microempresário, crescer, né? Abrir filiais, expandir seu negócio. Isso é muito meu. Eu amo ver isso, eu amo ajudar nessa caminhada. Que Certo, história! que lindo, Uau. viu? Jaqueline, e quando foi assim a hora que você falou assim, não, agora tá na hora de eu abrir a minha própria empresa? Isso. Chegou a hora de eu ter meu próprio escritório, trabalhar por conta própria. Quando foi que caiu essa ficha na sua vida? Quando teve essa virada de chave? Eu comecei a trabalhar com contabilidade em 95. Em 96 ainda, esse desejo começou a surgir no meu coração. O desejo de trabalhar para mim. Mas eu ainda não me sentia preparada. Segura. E havia o medo, né? Aquele medo de empreender que todos nós temos. Havia aquele medo. E eu ainda trabalhei nessa empresa por 12 anos. 12 anos nesse escritório de contabilidade. Mas quando eu estava com 10 anos de trabalho, eu decidi que ia sair. Então, comecei a conversar com a proprietária e falar para ela que, né, se preparasse que eu ia sair. E em 2007, eu resolvi abrir o escritório, abrir o nosso escritório, trabalhar por conta própria, né? Empreender, na verdade. Em 2007, abri o escritório com um colaborador, que era meu parceiro na época. E hoje, nós estamos aqui. Hoje, nós somos 8 pessoas no escritório, somos 8 contadores, né? E trabalhamos para a empresa em todo o estado do Maranhão. Agora nós começamos a trabalhar com a empresa no estado do Piauí. Já temos empresa no Piauí. Uau. E a nossa intenção é Está crescer expandindo. mais. Para Muito honra e glória do bem. Senhor Jesus, está expandindo. Muito bem, exatamente esse é o caminho. Jaqueline, mas você é natural de qual cidade? Você é natural de Codó? Sou natural de Codó. Sou codaense. Certo, mas você passou pouco tempo em Fortaleza. Isso, eu morei 4 anos em Fortaleza antes de voltar, de retornar, né? De começar a trabalhar nessa loja de departamento. Eu morei 4 anos em Fortaleza, fiz o ensino médio, eu ainda prestei o vestibular, mas naquela época só existia federal, então era muito concorrido o curso de Direito. Então, na primeira vez que eu prestei o vestibular, eu não fui aprovada, e foi quando eu vim para cá. Passar férias, e aí resolvi ficar por aqui mesmo, né? A minha intenção era morar em Teresina. Ainda passei uns dias em Teresina, mas vim aqui visitar minha família e terminei ficando. Você concluiu o curso onde? De Ciências Contábeis? Ciências Contábeis aqui. Já foi aqui. Aqui em Codó veio abrir um polo da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins. Então, nós concluímos o nosso curso aqui. Primeiro, eu fiz o técnico em contabilidade. Sim. E em 95, eu fiz o técnico em contabilidade. Aí, me registrei no conselho. E depois, eu cursei Ciências Contábeis. E os desafios no início? Olha, que todo empreendedor passa. No início, tudo foi muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Tudo foi muito difícil. Imagina só, eu sempre faço uma comparação. Vamos comparar um comércio de gêneros alimentícios, por exemplo. Você abre um comércio, logo os clientes começam a entrar, fazer suas compras, né? Ainda que ele não venda tanto, mas vende. Agora, você abrir um escritório de contabilidade e aguardar aquele cliente acreditar no teu serviço, é muito difícil essa espera, é todo um processo. Mas nós tínhamos muita fé e muita garra. Qualquer trabalho, até digitação de documento, a gente recebia. Para poder, né? Mostrar a excelência que você fazia. A confiança para o cliente. E logo, nós recebemos clientes. Quando eu iniciei o escritório, já existiam pessoas que confiavam em mim. Sim. Eu tinha 3 clientes que já haviam me procurado e eles foram assim como uma ponte para mim. Jaqueline, abre o teu escritório, eu quero trabalhar contigo. Abre o teu escritório, eu quero trabalhar contigo. Então, eu já abri o escritório com esses 3 clientes. Porém, mesmo com eles, foi difícil, porque eu tinha aluguel, Sim. eu tinha um funcionário, eu tinha outras despesas
água, luz, todas essas despesas. Então, foi um desafio muito grande. O primeiro ano foi desafiador. É como qualquer outro negócio. Não é fácil iniciar. Porém, Deus esteve presente em todos os momentos, né? E nós não desistimos. O importante é isso, não desistir. Há momentos que dá vontade realmente de desistir. Sim. Mas nós precisamos levantar a cabeça e correr atrás, né? Exatamente. Jaqueline, nesse processo de abertura de empresa, como foi abrir empresa, questão de maternidade, filhos pequenos, não tinha ainda filhos, já era casada? Me conte, porque a vida do empreendedor, solteiro e casado, tem esse posicionamento de diferença. Por exemplo, é muito bom quando você tem aquele apoio do seu cônjuge e quando você tem o apoio da sua mãe ou quando você tem o apoio de você mesmo. Né? Me conte um pouco sobre isso, porque isso é muito importante e quem está nos ouvindo com certeza vai se identificar com essa história. Isso. Quando nós abrimos o escritório, eu já era casada e já tinha meus 2 filhos. Meu marido sempre foi muito apoiador de tudo. Ele sempre sonhou comigo. Apesar dele não fazer parte da minha área, ele é um educador, mas ele sempre sonhou os meus sonhos, sempre deu apoio. E meus filhos eram muito pequenos, né? E quando você inicia um negócio, você precisa mergulhar naquele negócio. Vocês são empreendedoras, vocês sabem, muitos dias você não almoça em casa, Sim, você sai de manhã e retorna à noite, né? Então, é isso. Mas como eu tive esse apoio dele, então eu ficava muito tranquila em relação às crianças. Sim. Né? Ele trabalhava um expediente, porque ele é professor, e o outro ele ficava com as crianças. E também eu tive o apoio da minha mãe, que quando meu esposo não conseguia ficar com as crianças, ele estava ali presente, cuidando, ela estava presente, cuidando, dando todo aquele apoio que mãe dá, né? Mas realmente é desafiador. Você sair de casa, deixar filhos pequenos, né? E o empreendedor não tem hora para entrar no trabalho, nem tem hora para sair do trabalho. Ele precisa abrir as portas bem cedo e é o último a sair, né? Então, é isso. E você me diz uma coisa, com o seu escritório hoje, vamos chegar hoje, como ele está, com a quantidade de clientes que você tem, onde você vê a maior dificuldade hoje para você desempenhar o seu papel de empreendedora? Hoje, com a quantidade de empresas que nós temos, né? Os locais que a gente presta serviço, nós prestamos serviço em várias cidades, como eu já falei aqui do Maranhão. A nossa grande dificuldade é a demanda de profissionais, infelizmente. Sim. Nós temos muita dificuldade. Todo segmento passa por isso, né? Mão de obra. Nós temos dificuldade na demanda de profissional, porque o contador às vezes se forma, mas ele não quer trabalhar no escritório. Né? Ele se forma, mas depois que ele saiu da faculdade, recebeu o diploma, ele viu que não é aquilo que ele quer. Sim. Então, existe uma séria dificuldade nesse sentido. E agora, olhando para um ponto de vista de empreendedores, você com as suas empresas, você consegue enxergar uma deficiência no empreendedorismo? Não sei, tá faltando mais estudo, tá faltando mais qualificação, as dúvidas que eles têm são recorrentes, são esclarecidas sempre, mas sempre tem um retorno. Como é que você vê isso aí? Olha, nós moramos numa cidade pequena. Talvez isso não seja só da cidade pequena, mas eu creio que aqui é mais forte. Onde as pessoas, geralmente, elas veio ali, o pai veio da roça e o filho conseguiu alguma coisa e apostou naquele pouco que ele tinha e começou a empreender. Sim. Então, qual a grande dificuldade do empreendedor? É a administração mesmo, é questão de precificação, como lidar com o colaborador. Gestão, né? Gestão mesmo, né? A questão de
de como iniciar suas compras. Então, ele chega lá no escritório com várias dificuldades, né? Na verdade, a maioria, vamos dizer que 90%, ele sabe que ele quer comprar e vender. Quando ele é um comércio, ele quer comprar e vender. Mas ele não sabe como iniciar tudo isso. Ele não sabe como legalizar tudo isso, né? Muitos não têm nem noção de como fazer isso. Na verdade, a maioria. Então, aí entra o nosso papel. Esclarecer, assessorar esse cliente, né, para que ele já comece a empreender de forma correta. E a gente vê o quanto o contador ele tem um peso dentro de uma empresa. Por que eu falo isso? Eu passei por isso e passei por uma grande dificuldade no início. Eu tinha um contador, porém eu tinha tudo que eu ia fazer que poderia envolver bancos, os bancos me fechavam portas, eu já estava começando a me frustrar em relação a isso. Não vou mais atrás de banco não, deixa rolar. Aí uma vez conversando com a Edcleia, eu falei assim, vou mudar de banco. Ela, mas quem é teu contador? Aí eu falei, ela, não, tu não tem que mudar de banco, você tem que mudar de contador. E eu vou te passar o contato da minha contadora. E de imediato ela já fez essa ponte entre Lourenço Oscas e Jaqueline, já marcou uma reunião, já marquei a reunião com a Jaqueline, viu? Tu já pode ir lá no escritório dela. Foi muito rápido, foi no mesmo dia a gente conversando, no dia seguinte já tinha marcado essa reunião, e foi a partir de então que a gente teve esse primeiro contato, e foi incrível como a gente já se conectou, não foi, Jaque? Verdade. A gente já teve essa conexão, e tipo, a gente não é só mais... a Jaqueline não é só uma contadora da Lourenço Oscas, que presta serviço para Lourenço Oscas. A Jaque se tornou uma grande amiga. Então, tipo assim, e olha o quanto a empresa cresce quando tem pessoas certas que prestam serviços certos com responsabilidade. E olha o peso que vocês, como contadores, têm. Olha o peso que uma empresa tem quando tem pessoas profissionais qualificadas, porque... Quer queira ou não, hoje, um contador, ele é de extrema importância em qualquer empresa. Toda empresa que quer crescer tem que ter um contador de responsabilidade. E como você lida com os seus clientes em relação a isso? Certo. Eu converso sempre com a minha equipe. E eu sempre falo que são as minhas empresas. Né? Quantas empresas você tem? Só tenho o meu escritório de contabilidade, mas todos os seus clientes. Eu costumo dizer que as empresas são minhas. Por quê? Porque eu me sinto responsável pelaquela empresa. Exatamente. Vocês, o empreendedor, eu sempre falo que ele precisa se preocupar em comprar, vender, gerenciar o seu negócio. Mas por trás ele precisa de uma equipe que é o escritório contábil, para gerenciar, para organizar a documentação, para estar verificando questão de imposto, para que o cliente não pague imposto indevido, né? Tudo isso. E, principalmente, eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo, para a minha equipe, entregue a documentação em dias, seja para banco, resolva, seja para algum documento, alguma declaração para a Receita Federal, entregue em dias. Não evite que o cliente receba uma multa por nossa causa. No nosso escritório, nossos clientes não recebem multas. Por quê? Porque a gente trabalha para que os nossos clientes cresçam. Eu como contador, eu preciso que meu cliente cresça. Não é legal para mim ver um cliente meu sendo multado, ver um cliente meu tendo prejuízo. Então, eu trabalho para que a minha empresa fique legalizada. E aí, os meus clientes são meus amigos, né? Assim, o contador, ele precisa entender que ele é amigo do empreendedor. Nós somos parceiros. Não há essa que, meu contador é meu inimigo. Não, de maneira alguma. Eu não entendo assim. Eu creio que os meus clientes não me entendem assim. Eu creio que os meus clientes me veem como uma parceira que quer vê-los crescer, que quer vê-los desenvolver, que quer vê-los expandir o seu negócio. Esse é meu sonho, ver meus clientes expandindo seus negócios. Porque a gente sabe, Jaqueline, que para que uma empresa, né, caminhe por caminhos seguros, ela precisa verdadeiramente ter pessoas que somem, né? Não pode ser pessoas que diminuam. Tem que ser pessoas ali que vai junto e o juntos somos mais fortes, e isso sempre faz a diferença. Por quê? Uma contabilidade,
para uma empresa, é como se fosse o pulmão da sua empresa, gente. Carreguem isso para a vida. Uma empresa que tem uma contabilidade fragilizada, desorganizada, dificilmente ela vai conseguir progredir, vai conseguir fazer expansão. Por quê? O fiscal está inserido. O fiscal está inserido, né? No governo do estado, no município, no federal. Então, não tem como você ser empresa ou ter uma empresa sem um contador estar lhe auxiliando. Então, quando a Mônica fala do profissional que a acompanhava, não é que ele era bom ou ruim. É que para a empresa dela, naquele momento, não estava sendo viável, né? Então, ela precisava de uma outra forma. É igual quando você acha que precisa de um remédio. Quando você vai se consultar, o médico diz, não é esse remédio, você não pode se autoprescrever, né? Então, você precisa de pessoas corretas para lhe orientar, lhe auxiliar, né? Porque até aquela história do pessoas boas, né? Nós devemos ter pessoas boas ao nosso lado. Visionárias, né? Para que a gente possa caminhar mais seguros, né? Nós também, na nossa empresa, tivemos uma experiência que a nossa contabilidade estava fragilizada. Então, a gente precisava de alguém que nos desse segurança, de dizer assim, olha, podem ir. Mas também que vai dizer assim, espera, não vai. Porque se vocês forem, não vai dar certo. Então, a Jaqueline, a gente é muito suspeita de falar, mas a gente a trouxe aqui pela competência, pela excelência exatamente no seu trabalho, né? Por essa história que vocês estão vendo, que não é uma história romântica, né? Uma história de conto de fadas. É uma história de vida real de uma mulher que decidiu, né? Na verdade, ela nem sabia que ela amava. Olha só para vocês verem. De repente, você que está nos ouvindo também está com essa indagação, né? Não quero ser isso, não quero ser determinada coisa. Mas a gente precisa tentar. Você só se apaixonou pela contabilidade porque você tentou, né? Se ficasse resistente ali, não vou, porque não é o que eu quero. Mas você tentou. O conselho da sua mãe foi esse, que é o conselho nosso mesmo, que a gente dá para os filhos. Verdade. Tenta. Vamos tentar. Dê essa oportunidade, né? Se permita. Vamos tentar. Se der certo, continua. Se não der, volta. E começa tudo de novo e tá tudo bem, né? Então, nós precisamos entender que, primeira coisa, um empreendedor precisa estar assessorado de pessoas boas. Verdade. Um empreendedor, ele precisa ter um contador em que ele confie. Ele não pode desconfiar, ele não pode achar que o contador só quer coisa ruim para ele, e também ele não pode achar que o contador está passando a perna nele. Porque ou confia ou não confia. Não tem meio termo para contabilidade, né? Então, um contador, ele tem que encontrar caminhos junto com a gente. Porque está ali para isso, resolver problemas, né? E a gente precisa entender que no empreendedorismo, ou você anda certo, ou você pagará o preço por não andar certo. E o preço é muito alto. Muito alto. Então, assim, o fiscal de uma empresa é o pulmão. Porque não vai adiantar nada você fazer uma bela gestão, ter uma equipe eficiente, ter um caixa que lhe permita trabalhar, né, tranquilo para o fluxo de caixa, fazer compras bem feitas e ter cliente para vender. Alguém tem que controlar o fiscal, porque a gente não dá conta. Tem que ser o profissional da área. Quem vai entender aqueles percentuais, o imposto como é calculado, que eu tentei demais entender, falei, não, desisto. Eu falei pra mim mesma, falei assim, não, isso aqui não dá pra mim, e nem eu sou obrigada a entender sobre isso. Pois é, alguém estuda pra isso. Então, deixa a Jaqueline, que já é apaixonada, pra seguir. Jaqueline, nós queríamos também aproveitar a sua presença aqui, e nós temos muitas pessoas nos ouvindo que está começando a empreender, está pensando em começar, já está empreendendo. Então, são várias as situações. Mas a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o MEI. Certo. O microempreendedor individual, né? Que é algo, digamos que novo, né? Diante do tempo que nós estamos vivendo, mas já está um bom tempo. O MEI é de quando, você sabe? Qual foi o ano que lançaram? O MEI, ele é algo novo. Da época do governo da Dilma ainda, se eu não me engano. Pois ele não é tão novo, não né?
já vem caminhando aí o MEI por um bocado de tempo já. Pois é. Porém, muitas pessoas ainda não sabem, né, dessa modalidade que tanto tem ajudado o pequeno empreendedor. Muito. Então, assim, quando a gente vai para as pesquisas, né, a gente vê o quanto o MEI tem crescido, né, está em desenvolvimento, mas também quando a gente conversa com muita gente localmente aqui, a gente vê que muitas pessoas não são MEI, não aderiram, né, ao MEI e tem uma resistência. Então, quando eu falo por alto, porque eu memorizei alguns benefícios, e aí quando eu falo, olha, você só vai pagar isso, você vai ter isso, a pessoa... Sério, é só isso. Então, assim, a gente aproveita esse momento agora que a gente está pro mundo. Verdade. E esclarece um né? pouquinho sobre o MEI para aquela pessoa que ainda não o tem, ou que tem e nem está sabendo dos benefícios que, né, que lhe compete. Divide com a gente, por favor. Certo. O microempreendedor individual, ele é uma empresa... A abertura é gratuita, né? Completamente gratuita. O MEI, ele pode faturar até 81 mil anual. Sim. E o MEI, ele pode registrar um funcionário CLT. E a partir do pagamento do imposto mensal, o MEI, ele dá direito à aposentadoria por tempo de serviço, a licença por motivo de doença e a licença maternidade. Então, são vários benefícios. A pessoa, o empresário, o empreendedor que está ali começando e está trabalhando de forma irregular, a melhor empresa para ele é o MEI, né? A melhor opção é o MEI. E ele ainda tem direito a abrir uma conta corrente pelo nome da empresa, conseguir financiamentos. Então, foi uma forma que o governo encontrou de regularizar a situação daqueles microempresários que trabalhavam realmente de forma irregular. Informal, né? A manicure, a cabeleireira, a doceira, né? A boleira. Aquele pequeno vendedor, né? Tem aquele pequeno comércio ali no seu bairro, na esquina do seu bairro. E o MEI é imediato, não é? O CNPJ, quando faz a inscrição, já gera um número de CNPJ. Você vai ter um número de CNPJ. Mas um número de CNPJ, o que vai mudar, né? Qual vai ser a diferença? Muitos fornecedores já não estão mais faturando para CPF. Na verdade, é o correto, né? Os fornecedores não devem mais faturar para o CPF. Então, é aí onde entra o MEI, né? Aquelas pessoas que compravam com CPF em pouca quantidade... Sim. Veio aí o MEI para regularizar essa situação. Pois é, e com o MEI também nas agências bancárias, você vai conseguir um crédito diferenciado. Justamente. Porque uma coisa só é eu pegar um crédito com CPF e outra coisa com CNPJ. Taxas de juros, né? Valores mesmo a serem disponibilizados, porque vai fazer uma autoanálise. Porque já que eu posso fazer um faturamento até 81 mil anual... É até 5 mil, né, mensal? 6.500. 5 mil mais ou menos mensal. Então, a gente já consegue gerar um histórico. Justamente, né? Um histórico para aquela empresa. De adimplência. Isso. Eu consigo conversar com... Eu sempre converso com os meus clientes que são MEI o seguinte. O MEI, ele veio para você começar o seu negócio. Chega um momento... É para experimentar. Você cresceu... o MEI já não suporta mais, já não lhe atende. Então, é necessário ter essa visão. E eu sempre falo o seguinte, o MEI, a lei não obriga o MEI a ter um contador. Mas o ideal é que o MEI procure um contador para ajudar nessa questão do gerenciamento e para que o contador chegue um momento que aquela empresa não dá mais para ser MEI. Não mais ali. Então, é a hora que o contador... Agora é o momento de você subir alterar essa empresa para microempresas. Sair de microempreendedor para microempresas. Então, é preciso saber isso, porque às vezes acontece... O microempreendedor, ele tem medo de coisa que é bem pertinente. De crescer. Né? Ele
tá ali muito cômodo com o MEI. A zona de conforto. Na zona de conforto eu não tenho despesa com o contador, meu imposto é irrisório, muito barato, né? Existe taxa de R$57, R$62, dependendo da modalidade da empresa, e aí fica ali muito confortável e estagna, não cresce. Isso. Então, eu sempre, quando um microempreendedor me procura para estar acompanhando a empresa, chega aquele momento que eu digo, não dá mais para você. Você está impedido de crescer agora. Ficou mocinha. Você está impedido. Tá crescendo, tá evoluindo. É hora de você crescer e ganhar asas, voar, né? Isso. Então, mas o MEI é muito importante ali naquele começo, onde a pessoa, o microempreendedor, ele tá ali sem saber para onde ele vai, como ele começa. Como né? conduzir, Ele ainda não tem recurso suficiente para abrir uma microempresa, uma empresa de um nível, de um porte maior, né? Olha só pra você ver a missão do contador. Ele tem ainda a missão de encorajar. E de conduzir. Vai, amigo. Exatamente. Hora de voar. Gente, o contador, ele é psicólogo, ele é advogado. Mãe. Ele é mãe, tudo, é tudo. Eis a importância, que nem eu digo, hoje o contador tem um peso na empresa. Por quê? Porque tem muitos que só sabem levar impostos. Então, muitas pessoas acabam se fechando para isso, criando essa crença limitante. O contador só presta para levar imposto. Só presta pra... Eu pelo menos conheço algumas amigas minhas que empreendem, só que em ramos menores, que dizem, mas contador só presta para levar imposto. Então, tipo assim, de tanto você ouvir isso, você acaba, na época, eu acabava tendo essa mentalidade. Não, meu contador só leva imposto, não me direciona, não me dá, assim, uma visão, não me diz assim, vamos trabalhar em cima disso. Não tem aquela assessoria que toda empresa precisa. Então, tipo, durante uns 2 anos, eu andei por caminhos assim, eu andei solta, entendeu? Aí, mas eu tô citando meu exemplo, mas através do meu exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Por mais que eu fosse, assim, muito, muito esperta, por mais que isso aqui não é que eu quero, sou uma pessoa visionária, quero mais, quero além, mas, tipo, até as pessoas que estão com você no seu caminho são essenciais para poder você fazer com que você se impulsione a crescer ainda mais rápido, entendeu? Uma velocidade maior. Olha, Mônica, eu fico muito triste quando eu ouço isso de alguém, né? Que quando algum empresário tem essa impressão do seu contador, que o contador só serve para levar imposto. E é uma das coisas que eu converso com a minha equipe. Não deixe o cliente imaginar isso do nosso escritório. Porque essa não é a visão que eu quero que os empresários tenham, os meus clientes tenham do nosso escritório. Os meus clientes, eles precisam saber que nós somos parceiros, que nós estamos ali auxiliando e nós estamos ali ajudando os nossos clientes na tomada de decisão. É o nosso papel, né? Estar ali assessorando o nosso cliente na tomada de decisão. Seja no que eu falei do crescimento da empresa, na expansão da empresa, seja no financiamento. Às vezes, eu vejo clientes, o empresário chega no meu escritório, senta, toma um café. Jaqueline, eu quero abrir uma filial. Mas eu não tô conseguindo ver como eu vou fazer isso. Aí é a hora do contador olhar os números, verificar se realmente ele tem condição de abrir a filial. Se ele não tem, o contador precisa ser bem criterioso e falar, ainda não é hora. Mas muitas vezes eu chego para o cliente... Agora vamos abrir. E aí nós vamos mostrar para o cliente qual o meio. Como é que ele está de caixa. Se ele tem ali uma linha de financiamento que ele pode estar indo atrás e nós vamos junto com ele buscar aquele financiamento através das nossas informações para o banco. Então, tudo isso o cliente precisa caminhar com o empresário, né, em todas essas questões. E nós fazemos isso, esse é o nosso papel. E olha o tamanho da confiança que o contador passa, porque eu lembro que até um terreno que eu fui comprar recente, eu fui atrás da Jaque. Já que eu tô querendo comprar um terreno assim, assado. Peguei ela lá no escritório dela, levei ela no terreno, ela, tá aprovado, pode ir, como que é. Porque, tipo assim, a gente trabalha com números e a gente tá assessorado com pessoas que, além da gente que conhece nossa empresa, ela também conhece nossa empresa. E tem outro ângulo, e tem outra visão, não? Exatamente. Então, tipo, essa confiança, essa credibilidade. Então, tudo isso é importantíssimo
na vida de todo empreendedor. De todo empreendedor. De pessoas que querem crescer, evoluir, que tem que ter um contador de referência. É verdade. Assim como eu entrei no seu carro, nós fomos ver o terreno e fomos verificar se realmente ele valia aquilo. E se o financiamento tudo dava certo. Hoje eu estava justamente conversando isso com um colaborador. O que acontece? Nós estamos trabalhando com com a parte rural, né? Nós estamos iniciando a contabilidade rural. Nós estamos recebendo muitas pessoas do sul, aqui em Codó, né? Sim. Então, nós estamos nos aperfeiçoando nessa área. E hoje eu estava conversando com um colaborador e explicando para ele como nós íamos atuar. E ele me disse, Jaqueline, eu vou ligar para o cliente para ele vir aqui para perguntar. Eu disse, ligar? Nós vamos lá na fazenda. Nós vamos verificar como é o dia a dia, aí, que louco. ele planta. É aí que o contador ele precisa ser isso. Ele precisa conhecer a empresa. Entender como entender o negócio. Para ele saber como ele vai assessorar o cliente. Né? E é isso que nós fazemos. Jamais me chame da contadora que só leva imposto, que eu nunca quero ser isso, gente. Eu quero ser muito mais do que isso. Eu quero ser realmente sempre uma parceira. Né? No crescimento, para o crescimento das empresas, das minhas empresas. E a gente vê essa diferença porque hoje a Líder Contabilidade, ela conta com uma equipe fantástica. Então, hoje tem o Carlos, que ele responde pela Jaqueline. Então, a Jaqueline tem muitas empresas e divide e sabe liderar essas funções para os colaboradores dela, entendeu? Então, qualquer dúvida, minha gente, qualquer dúvida, eu só faço mandar mensagem, posso estar onde eu estiver, automaticamente eu sou respondida, tiram minhas dúvidas, eu sou socorrida. É assim, muito rápido. Eu acho isso muito legal porque eles têm essa sensibilidade com o cliente, têm esse cuidado com o cliente e isso nos deixa mais seguros. Para tomar as decisões. A tecnologia, ela tem nos ajudado muito, né? Hoje eu resolvo muita coisa de onde eu estou com celular. Todos os seus arquivos em nuvem, né? Então, aonde você está, você pode dar um feedback para o cliente. O cliente liga para o escritório, conversa com os meninos, mas se os meninos não conseguem resolver, eles já me ligam, Jaqueline, vê essa situação. E às vezes eu estou sentada numa clínica, por que não? Porque eu não posso abrir meu celular. Se eu posso abrir o meu celular para mim entrar no Instagram, por que eu não posso abrir o meu celular e verificar ali a situação do meu cliente, que eu já tenho todos esses arquivos em nuvem? Por que não? Então, é isso que eu quero. Eu quero atender meu cliente de onde eu estou. Né? O mundo que nós vivemos é o século XXI. Então, é isso que eu quero viver. É dessa forma que eu quero continuar trabalhando. Prestando toda a assessoria para o meu cliente de onde eu estiver. E de forma rápida, instantânea. Legal. E o que nós queremos trazer aqui para você que está nos ouvindo é isso. Existem pessoas que podem nos auxiliar, que podem nos fazer melhor, que pensam pela nossa empresa. Você não é sozinho, né? Porque muitos empreendedores, às vezes, falam assim, nossa, eu tô sozinho, ninguém me auxilia. A gente ouviu uma coisa tão bonita aqui já no estúdio, que a pessoa falou assim, eu não vou negar conhecimento, né? Isso é tão lindo de dizer, porque às vezes a gente pensa que a gente só ajuda quando a gente compra um prato de comida para alguém. É verdade. Né? E a gente ajuda dando um sorriso, dando a mão, dando um abraço, podendo dizer assim, olha, eu posso te ajudar. Ouvindo. Né? Ouvindo. Então, quando você é solicitado, várias vezes, né, a gente mandando pela rua, alguém pergunta alguma coisa, para mim é um prazer poder dividir experiências, porque a gente quer que o caminho do outro seja um pouco mais, né, ter um pouco menos de percalços, porque, por exemplo, a gente, particularmente falando, a gente não encontrou muitas pessoas para poder direcionar. Exatamente. Né? Para poder dizer assim, olha, aí não é legal, tenta aqui, tem isso aqui que funciona. Eu até falo muito com o André assim, rapaz, mas parece que a primeira vez é só com a gente. Aí depois que a gente descobre, a gente vai levando o povo e dizendo assim, olha aqui, ó, que dá certo. Mas graças a Deus que existem pessoas para nos auxiliar. Então, assim, você que está nos ouvindo, você não está sozinho. Você precisa eliminar o povo tóxico que tá perto de você, tchau, e ficar rodeado de pessoas boas, pessoas que estudam, pessoas que têm conhecimento, que têm bagagem. Me lembro perfeitamente, um dia o Andrei falou que estava conversando com um
gerenciador de bancário, e aí falando sobre um financiamento, e ele dividiu com o André assim, olha, dinheiro é igual remédio. Se for demais, passa da conta. E se faltar, falta, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Então, às vezes, eu tô achando que o problema da minha empresa é dinheiro. Mas se botar dinheiro lá, não vai nem resolver, né? Então, um contador é aquele que tem um campo de visão diferente do que a gente está ali inserido no meio e vai poder nos orientar e nos levar, né, para caminhos mais leves daí para frente. E mais seguros, né? Que é mais importante. E o mais seguros. legal, abrindo aqui parêntese, que depois que eu passei a minha contabilidade para líder contabilidade, com a responsabilidade da Jaqueline, com menos de 6 meses, eu já tive a minha primeira filial. Aí, viu? Ela E te não mandou era pra voar, mudar de foi? banco. Pra te voar? Era mudar de contador. Não foi Ela te colocou pra voar. contadora. Eu também, já tem minha filial, graças a Glória Deus. a Tá vendo? Deus. A Jaqueline tá botando o povo aí. Exatamente. Podem trabalhar, gente. Pode trabalhar que eu tô aqui. E podem correr pra ela, gente. Podem confiar. Então, assim, a gente trouxe a Jaqueline aqui hoje justamente, claro, digamos que uma coincidência, né? Mas algo que já nos auxilia, que dá muito certo. Então, a gente trouxe ela mesmo como case de sucesso. Exatamente. Né? Como algo que dá certo, mas existem vários outros profissionais da nossa cidade, competentíssimos também, que têm conhecimento de causa, que conseguem, inclusive, outros virão aqui dividir com a gente também essas experiências. Mas o que a gente quer dizer para vocês é que procure pessoas boas, que resolvem problema. Não jogue o seu dinheiro no lixo, afinal de contas você está pagando, né? Acho que ninguém deve estar fazendo nada de graça para ninguém. Então, assim, cobre dessas pessoas, porque é possível você ter uma assessoria aí que você merece. Só voltando aqui no meio, que a gente estava falando, e aí a gente já entrou em outro assunto, que a gente é dessa, bem aleatória. Mas no MEI, eu gostaria de só relembrar do MEI também, Jaqueline, que está acontecendo um boom. Porque muitas empresas já estão contratando o MEI para prestar serviço. Uhum. Né? Então, assim, moto-entregadores, né? Porque o delivery tem crescido muito. Uhum. Eu vi também, até mesmo secretárias, né? Porque quando eu contrato um MEI, eu estou contratando o serviço do MEI. Então, às vezes as empresas não vão registrar a carteira. Então, ele contrata, às vezes, aquele temporário também, contrata um MEI, porque um MEI vai poder prestar serviço e não vai ter vínculo empregatício, não é isso? Justamente. É assim, o empreendedor, o empresário, ele deixa de ter aquela responsabilidade trabalhista, né? Uhum, de CLT, com né? o funcionário de CLT. Uhum. Ele deixa de recolher todos aqueles encargos e ele vai ter a responsabilidade com a empresa, com o MEI. E o próprio MEI é que vai recolher o seu imposto. Então, isso é muito prático, isso é legal, só que, claro, tem todo um trâmite para isso. É necessário fechar um contrato, né? Redigir um contrato. Sim. Então, é todo um trâmite, mas não é ilegal. Exatamente, porque o que eu estou querendo dizer é que então, tem vários campos de atuação do MEI, né? Sim. Já, às vezes, cobradores, mototáxi, deliveries, várias funções já cabem um MEI, né? E ele vai estar ali prestando serviço, porque ele já faz o recolhimento dele. Vai estar né, trabalhando, né? Trabalhando, geração de renda, justamente, né? geração de renda. Uhum. E ele pode contratar mais uma pessoa, caso ele queira, né? E ele pode trabalhar em mais de um lugar. Né? O MEI pode trabalhar em mais de um lugar, prestar serviço de manhã em uma empresa, à tarde em outra. Porque a gente vê muito isso, né? Sim, em São Paulo isso é muito recorrente, né? Nas grandes capitais, é porque, como aqui, né, a gente ainda está em uma cidade de interior, mas é algo que não é novo, é algo que já existe e as pessoas precisam estar ligadas nisso que está acontecendo. Né? E é muito comum a gente ver mesmo isso em capitais. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham durante o dia na sua função e à noite é Uber. Muita noite trabalha isso e à noite, tipo, revés, entendeu? Exatamente. Então, a gente está vendo muito como está crescendo isso. Isso, e o microempreendedor individual, ele pode ser uma pessoa regida em CLT, pela CLT, ele pode trabalhar em um local, ter carteira assinada e ter um MEI. No outro horário, ele trabalhar com seu MEI. Sim. Né? Isso pode acontecer
é bem versátil, assim, né? Isso. Pode usar. Jaqueline, agora eu quero que gostaria que você dividisse conosco uma experiência nova que você está vivendo. Que é a digitalização. Gente, a Jaqueline Sim. agora tá no Instagram, que é Jaqueline Contábeis. Tá? Jaqueline.contábeis, Aí tem um viu, ponto. gente? Segue aí, gente. Segue, porque ela tá atrás de seguidores, que é Jaqueline.contábeis. E assim, dê uma repaginada. A gente tá vendo você mais presente. Muitas informações. Na rede social. Como a gente diz assim, abre aspas, botando a cara pra bater. Mostrando Fecha a cara. aspas. Mostrando a cara. Então, diz aí, como é que tá sendo essa experiência? Gente, isso já era um sonho meu de muito tempo. Mas quem é contador sabe, a gente trabalha tanto, quando nós entramos no nosso escritório, nós não temos mais tempo para nada. É só realmente a contabilidade o dia todo, seja ela contábil, fiscal, pessoal, mas nós vivemos aquilo. Mas eu já tinha desejo de fazer a divulgação do meu escritório, entrar nesse ambiente que todo mundo está entrando, né? Nessa rua movimentada. Já diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. E principalmente o desejo de repassar o conhecimento, né? De ajudar outras pessoas, outros contadores e principalmente ajudar o empreendedor. Nosso intuito com esse canal, né? Com essa divulgação, como eu posso dizer, é mostrar para muitos empresários coisas que são tão fáceis, que estão ali. Tipo, nós mostramos agora a matéria sobre o Pix. Muitos Sim. empresários nos perguntavam, já que nem eu estou ouvindo falar sobre o Pix, que a Receita Federal vai fiscalizar o Pix, como é isso? Então, essa é a nossa intenção, é abrir a mente do cliente. Em relação ao próprio empreendedorismo, em relação a colaborador, as leis, a CLT, em relação ao Simples. E agora nós vamos entrar com a parte financeira, né? Nós vamos auxiliar, nós vamos informar o cliente toda essa parte financeira, como ele deve agir, as finanças pessoais, as finanças da empresa. Muitos empreendedores, eles misturam a conta pessoa física com a jurídica e faz todo aquele emaranhado. Então, nós vamos começar a trabalhar isso também, divulgar, dar palestras sobre o empreendedorismo e sobre a área financeira da empresa, sobre a área financeira da pessoa física também. Então, Ótimo. a gente está nós estamos elaborando um material e brevemente nós vamos estar com mais novidades, né? E por que eu demorei? Porque eu pensava muito nas pessoas. Sim. O que as pessoas vão pensar? O que fulano vai pensar, né? Pensava muito isso. Mas muita gente. Mas eu pensa dessa comecei a abrir a mente, né? Do que é necessário. Hoje o mundo é isso. Digitalizado. Exatamente. O mundo é digital. Isso, né? E quando eu comecei a estudar sobre o metaverso está vindo aí com toda a força. Nós aqui ainda estamos meio desinformados. Nós somos do interior. Estamos só no universo. Algumas pessoas, né? O Porque metaverso. eu já estou atrás disso aí, porque quando, né, eu quero meu escritório, precisa estar no metaverso. Exatamente. Então, tudo está mudando. Nós estamos mudando. Já chega de ficar só ali atrás da mesa. Isso mesmo. Nós precisamos mostrar a cara para o mundo. E essa é a nossa intenção. Mostrar para o mundo que nós somos um escritório capaz de trabalhar com uma empresa, de ajudar uma empresa a crescer. Nós somos um escritório capaz de fornecer informações precisas para os empreendedores, para os empresários do Brasil e do mundo, se for necessário. Isso, com certeza. Mesmo. De Codó para o mundo. Porque também a digitalização, ela inclusive já está inserindo o fiscal dentro dela, Justamente. porque ela monetiza, né? Você precisa entender de tráfego pago, porque aquilo que se paga. Então, tudo, as empresas estão inseridas no mundo. Verdade. E quem Então, não entrar nesse mundo vai ficar para trás. vai ficar de fora, né? exatamente. A gente vem batendo nessa tecla há um Quem bom não entrar nesse mundo tempo. vai ficar para trás. E a questão do botar a cara e ter medo, né? Não é medo que a gente diz, é receio, né? Do que vão pensar, como é que eu estou. Mas, na verdade, o digital ele tem que ser vida real, né? Olha a gente aqui. Quem diria Tem que que nós dar o iríamos primeiro estar de passo. podcast? Isso aqui foi uma coisa assim, um sonho. Desafio, assim, que não deu nem Que tempo não de deu nem pensar. tempo a gente então, pensar dentro. muito, já foi tirando do papel em Foi. menos de 20 dias. Menos de 20 dias. Então, nós gostaríamos de lhe agradecer imensamente pelo seu sim de estar aqui conosco neste Pode Empreender Mais, que é um projeto
muito novinho, mas bem estruturado. A gente sabe o que a gente está fazendo e sabemos também onde queremos chegar. Sabemos que nós não estamos só para Codó, que estamos para o mundo. Algumas pessoas já questionam, né? Quando é que a gente vai entrevistar fulano, entrevistar ciclano, mas a gente quer, aos poucos, ir trazendo todos que quiserem, que estiverem, né? Com vontade de dividir um pouco de experiência. Aqui é um lugar de dividir experiências. A gente tem aprendido muito. Por isso que ele é mais. Por isso que ele é mais. Porque ele agrega. Ele agrega e valores. Empreender tem que ser sempre mais. O dia que a gente começa a empreender menos, a gente fecha as portas, né? Então tem que ser mais, lhe agradecer. E só para você ficar com a palavra final, a gente está aqui graças aos patrocinadores oficiais deste programa. E não esquecendo, gente, de seguir também os patrocinadores, viu? Siga-nos no Instagram. Como você encontra Lorenzo Ótica? É só você colocar Lorenzo com 2E, _, Lorenzo _ Ópticas. E como é que encontra Impacto, Edcleia? Gente, Impacto Oficial 02. E como que te encontra? Edcleia e Andrei. E sempre. O meu? Mônica Silva.89. Siga-nos e saiba um pouco do nosso dia a dia. A gente costuma dividir a nossa vida real, gente. Nossa vida real nas nossas redes sociais. E estamos chegando mais em um final de mais um episódio 02. E para finalizar aqui, a gente sempre pede uma frase, uma mensagem, que você deixe uma mensagem para o público, para as pessoas que estão nos ouvindo, para aquelas pessoas que estão pensando já em sair da sua zona de conforto e impulsionar, igual esse microfone aqui foi impulsionado agora, a seguir e ir para frente. Deixa-nos uma mensagem. Antes de tudo, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Parabenizar vocês, porque através dessa iniciativa de vocês estão levando conhecimento. Sim. Né? Eu costumo sempre dizer que reter o conhecimento só empobrece quem retém. Nós precisamos levar conhecimento, expandir esse conhecimento. Então, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. E eu sempre falo o seguinte: empreender é uma arte. Então, se você deseja empreender, não tenha medo. Coloque a sua cara, né, na frente, vista a camisa da sua empresa, seja ela de pequeno porte, médio porte, grande porte, mas vista a camisa e não tenha medo dos desafios. Nós vamos errar. Sim. Mas nós não podemos ficar com medo desse erro. O erro vai nos ajudar. Nós precisamos usar as pedras que vão passar por nós e passar por cima dessas pedras, né? Tirar a lição de cada desafio que nós vamos encontrar. E procure um contador, procure o escritório de contabilidade. Eu também quero deixar o nosso endereço, né, no Instagram, jaqueline.contábeis e Líder Contabilidade. Lá você vai encontrar, você vai ver nosso perfil, vai ver o nosso link. E caso queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, o escritório Líder Contabilidade, jaqueline.contábeis, vai estar respondendo. E estamos aí para prestar serviço para a empresa de todas as áreas, seja serviço, comércio, indústria, comércio varejista, atacadista, o agronegócio. Já sei, já quando eu for comprar meus bois. Pronto. Não é não? O agronegócio está chegando aqui com muita força. Com muita força. E nós estamos preparados para receber esse pessoal. Seu endereço do escritório? A gente não Rua falou. 28 de julho, 311, Centro, Codó, Maranhão. Bem no centro ali, gente. Pertinho do Banco Nordeste, pertinho do CEL, centro de especialidade. Bem localizado. Obrigada, gente, estamos chegando mais um episódio, mais um finalzinho. E só deixando bem claro que o Pode Empreender Mais está no ar, porque ele tem duas empresas que acreditam nesse projeto e essas duas empresas são fantásticas. Estamos aqui para acolher vocês nos nossos empreendimentos, nas nossas empresas. E quem são elas, Edcleia? Lorenzo Óticas. E Impacto Calçados, gente. Da cabeça aos pés. Sempre. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Codó, instituição renomada, também nos dá
todo o aval para estarmos aqui falando em nome do empreendedorismo. Beijo, gente. Até Abraço, a próxima, até se Deus mais. quiser. Tchau, tchau.